da temporada do Setembro Amarelo. Esse é um podcast que tem o intuito de mostrar, por meio de conversas, a relação dos alunos com outros alunos e com a escola. O tema escolhido para hoje foi autoconhecimento e relações saudáveis. Então, qual é a importância da gente manter relações saudáveis e se autoconhecer dentro dessas relações? Eu acho que a importância da gente ter uma relação saudável com vários tipos de pessoas, seja com pais, amigos, relacionamento amoroso, entre irmãos, é pra ter uma vida leve, né? Uma vida feliz, porque muitas vezes a gente pode até parecer feliz em relacionamentos tóxicos, achar que está feliz, mas ter uma vida pesada, com angústias, frustrações e medos. Então eu acho que a importância é pra todo mundo ficar bem, você ter uma vida leve, realmente feliz, sabe? Estar com alguém que realmente se importe com você. Até pro nosso bem-estar, né? De estar bem conosco e com o próximo. Acho que reflete muito também, por exemplo, num relacionamento, eu tô num relacionamento tóxico, eu vou refletir nas minhas atitudes com os meus pais, com meus amigos, então acho que é muito isso também, de ser importante para nosso bem-estar e para o bem-estar de quem está ao nosso redor. Sim, eu acho que quando você está num relacionamento que não é saudável, isso reflete na sua vida pessoal, no seu emocional, na sua relação com as outras pessoas. Então, quando você não está se relacionando bem com outras pessoas, você não vai se relacionar bem consigo mesmo. Então, é impossível que você esteja totalmente bem dentro de um relacionamento que não seja saudável, independente de qual seja ele, seja amoroso, familiar, na escola, enfim. Mas às vezes a gente vendo de fora, assim, né, acha que relacionamento tóxico. Fulano tem um relacionamento tóxico. Mas às vezes, quando a gente tá dentro, a gente não enxerga. E acha que é normal ter ações assim tóxicas. Eu acho que é o mais comum de se ver, né? Você vê por fora a pessoa, tipo, é nítido que a pessoa tá triste naquele relacionamento, tá? E ela não, ela tá passando, até no Instagram a gente vê a pessoa, não, tô feliz, tô amando, sei lá, mas a gente vê na cara dela que não. E às vezes no fundo ela sabe que isso não tá certo, ela sabe que ela merecia mais, ela sabe que não era isso que ela queria pra vida dela, mas ela pensa, ou até por insegurança, às vezes por baixa autoestima, a pessoa acaba recebendo um mínimo de amor, carinho e afeto, ela acha que é só isso que ela merece. E mesmo assim ela não tá feliz, mas como ela acha que é isso que ela merece, ela continua. Então acho que esse negócio do autoconhecimento é muito importante nos relacionamentos, pra você saber o que você aceita, o que você consegue receber, aceitar, se doar. O que você merece pouco, né? Importante seus limites, né? Eu acho que é muito importante o autoconhecimento pra gente saber realmente os nossos limites, até onde a gente pode ir dentro de um relacionamento, até onde a gente vai realmente se limitar para as coisas que vão acontecer com a gente. E se autoconhecer também não só dentro de um relacionamento, mas tipo assim, do seu papel, para além do seu papel na relação. Então, tipo assim, quem é você antes do relacionamento? Sim, você tem que se basear na pessoa que você está junto. Tipo assim, eu não consigo viver sem essa pessoa, não existe. Você vivia antes sem. Você tem que se colocar em primeiro lugar, independente da pessoa estar na sua vida ou não, você é a pessoa mais importante, tem que continuar, né? Exatamente. Sim. E aí e a importância do autoconhecimento, né? Você se ter como prioridade, né? E saber impor limites no que as pessoas podem ou não fazer com você. Porque, assim, principalmente em relacionamento amoroso, as pessoas deixam a outra pessoa no primeiro lugar, não pensam em si, não cuidam de si, só cuidam daquela pessoa, querem, tipo, agradar aquela pessoa, mas não agradam a si mesmo, não cuidam de si próprio. E não tem uma troca, né? Porque quando você faz... Não que você tenha que fazer algo esperando da pessoa também, mas é mínimo, né? Quando você tá num relacionamento, principalmente amoroso, você tem uma troca, né? É saudável você ter uma troca, porque quando só um lado faz, ou só um desgasta e fica uma coisa ruim, né? Não fica legal. E familiar também, eu acho. Com certeza. Você dá muito amor, por exemplo, pra sua mãe, pro seu pai, você não tem esse troca. Eu acho que é até mais você dolorido. Você até mais dolorido do que um relacionamento amoroso, assim, com a família, sabe? Eu acho que a gente tem essa relação meio de dar muito pros pais, porque eu acho que a gente sempre acha que, nossa, os meus pais já me deram a vida, eles me criam, eles me dão, exatamente, eles me dão tudo que eu tenho, eles me deram escola, alimentação, então o mínimo que eu tenho que dar é dar todo o meu amor pra eles, e o mínimo que eles fizerem pra mim é o suficiente, porque você se sente como se fosse realmente um peso pros seus pais. Esse negócio de pais tem um grande
tabu, por assim dizer, por muitos lugares até hoje. Eu acho que tem muito mais tabu do que relacionamento amoroso até. Porque às vezes você tá vivendo, existe um relacionamento tóxico entre filhos e pais, entendeu? Filho e mãe, entendeu? E aí você vai desabafar sobre isso, acaba falando, nossa, acho que eu tô num relacionamento tóxico com a minha mãe, por exemplo. Aí a pessoa fala, nossa, mas ela é sua mãe. Sim, mas se fosse num relacionamento amoroso, falaria, não, mas se é seu namorado, então termina. Mas como é que termina com a mãe também? É o tipo de coisa que eu acho que com a família é muito mais complicado, porque às vezes você não tem como sair disso, principalmente quando você ainda mora com eles, você é obrigado a passar por situações que é o que você tem naquele momento, sabe? E a amizade também, né? Amizades também. A amizade também pega demais. Amizades que te diminuem. Que você te diminui na frente, muda, né? Quando você tá perto de outras pessoas. E quando você considera pessoas, tipo, muito assim, você fala, nossa, essa pessoa é assim, essencial pra mim pedir conselho, pra mim conversar, pra mim chorar. Só que aí, quando você precisa realmente, a pessoa não tá lá, ou então como a Rebeca falou, te diminui acho que pesa demais também. Acho que de todo jeito uma relação que não é saudável, ela é muito complicada, independente de qual seja. Mas quando você tem uma relação que não é saudável com os seus amigos, acho que isso acaba te afetando muito, porque muitas vezes a sua relação com os seus amigos é o seu refúgio para as outras relações que você tem. Por exemplo, se você tem uma relação tóxica familiar, os seus amigos vão ser o seu refúgio. É nele que você vai pedir conselho, você vai pedir um abraço ou algo do tipo. Então, quando você tem uma relação que o seu amigo nunca, menospreza o seu problema, sempre os problemas dele são maiores, ou, ai, nossa, mas você tá passando por isso, mas o meu, eu já passei por muito pior do que você, então isso é muito complicado, você acaba ficando perdido. É do básico, né, de você ter empatia, de pensar, essa pessoa é prioridade nesse momento, ela está frágil, então vou escutar os problemas dela e resolver. Às vezes a gente acaba fazendo sem querer, né, a pessoa tá lá falando, eu faço isso bastante sem querer, a pessoa tá lá falando comigo, eu falo, nossa, mas eu também, aí eu paro e penso, nossa, mas ninguém tá falando de mim. Não é sobre mim, né? Mas quando alguém mexeu comigo, ou então, comigo não foi assim, e a pessoa só quer escutar que você tá ali, que tá tudo bem, sabe, ela não quer escutar mais um problema seu. Um conselho, faz isso. Às vezes até um abraço, tudo bem, mostrar que você tá ali. Sim, então. E, acho que é isso, ainda mais amizades, por exemplo, se eu pego uma pessoa que eu considero demais e ela, por exemplo, faz algo que eu não gosto ou trai minha confiança, esquece, pra mim vai pesar demais. Confiança também é base de qualquer relacionamento, né, eu acho. Então. Não tem... E o problema de relacionamento tóxico e saudável e tal é saber impor limite. Às vezes você não sabe impor o limite, às vezes você sabe que isso não tá certo, mas você não sabe como exatamente. Porque por um lado, eu acho que em qualquer tipo de relação você tem que se permitir se abrir pra aprender novas coisas, sentir novas coisas, é normal. As pessoas que são muito fechadas também, elas acabam não evoluindo, né, com os relacionamentos. Só que você tem que pesar até que ponto é uma evolução pra você e até que ponto fica desconfortável e começa a pesar. Porque, por exemplo, eu abro mão de fazer uma coisa que eu quero porque aquela pessoa não gosta, não quer. De usar uma roupa porque ela é lugar. Exatamente. Ou sei lá, você tem que medir o que é realmente aprendizado e o que é você tá deixando de ser você por aquela pessoa. Por isso o autoconhecimento. Exatamente. Pra você conseguir impor o limite. Também por isso que eu acho importante também o diálogo. Sim, com certeza. Então, você dialogar com a pessoa que você tem uma relação assim, que não é favorável para ambos os lados ou para um lado, enfim. É muito importante você comunicar, e se a pessoa não enxerga aquilo como um problema, então quer dizer que ali é um limite. Essa pessoa não é pra você. Se ela não enxerga que você é importante também e que ela pode tentar mudar, E impor, não em limites, mas assim, melhora, é igual eu escutei uma vez. Tem que melhorar nisso, não é você mudar totalmente, é você melhorar pra que a relação ande. Só que pra você melhorar, você também tem que abrir a sua cabeça de pensar, porque em muitos relacionamentos, um vive um mundo, o outro vive outro. Então, o que pra mim era normal, pro meu namorado, por exemplo, não é. Só que não é, pra ele não é normal, então eu vou deixar de fazer. Não, por que ele não pode se abrir pra ver que o meu também pode ser normal, sabe? Não existe só um lado certo, um lado bom. Então, sei lá, eu acho que é isso. Um dos lados, eles têm que se abrir pra aprender novas coisas e impor limites, né? E na base da conversa sempre. Eu acho muito importante quando você dialogar com qualquer que seja a sua relação,
você vai estar expondo o que você quer, o que você gosta, o que você deixa de gostar. E não que a pessoa precise literalmente fazer o que você está falando. Ela só precisa entender aquilo, entender o que ela está fazendo que te incomoda. Porque, como a Rebeca disse, é um aprendizado. As pessoas têm que aprender mutuamente. Então, se você tá num relacionamento, você vai compartilhar com a outra pessoa, seja lá o que for. Então, é muito importante que vocês aprendam a lidar um com os outros. Então, conversar, né? Fala assim, tem que conversar, mas meu namorado, gente, é muito difícil conversar com ele. Eu fico brava, eu viro a cara, e ele que vem conversar, mas não consigo ter uma conversa, porque no momento que eu tô brava, não fala comigo. Porque aí fica uma outra briga, entendeu? Sim. Mas eu tento sempre, tipo, Tá disposto. Não, às vezes em momentos assim, tipo, por exemplo, você saiu pra uma festa, aconteceu alguma coisa, você ficou desconfortável. Às vezes aquele não é o momento pra falar disso, sabe? Então, sai, deixa pro outro dia, sai pra tomar um café, alguma coisa e conversa com ele pensando no que aconteceu, até pra você conseguir se expor melhor, né? Porque quando você tá bravo, às vezes você fala coisas que você não queria e acaba sendo entendido de outra forma. E até com a família, tipo, você acha que você tomar uma iniciativa, tipo, mãe, vamos conversar, eu e você, pai, vamos... Pra mim, tipo, fala o que eu tô sentindo, porque eles falam e a gente só escuta. Sim. E aí fica difícil, né? Acho que até meio que surpresa pra eles, você chamar você a iniciativa. E aí eles vão ter que entender um pouco o seu lado. E principalmente esse negócio familiar, os nossos sentimentos, os nossos problemas são vistos como menores, né? Sim, não. Muito mais do que... Você tem que estudar. Por que você tá sentindo isso? Exatamente. Então é uma coisa que os nossos sentimentos são muito... Nossos sentimentos, frustrações, problemas, amores... Que seja, eles são realmente diminuídos. Não que os problemas deles não são importantes quanto os nossos. Não, ambos lados são importantes, ambos problemas. Então, do mesmo jeito que a gente tem que ter empatia, às vezes que eles trabalham, eles estão cansados, e às vezes eles acabam se estressando, o que é normal, eles têm que ter com a gente que o nosso psicológico é diferente. Sim. Então, a nossa geração exatamente. Exatamente, acho que vai muito de gerações passadas, porque as gerações dos pais dos nossos avós, foi sempre uma geração muito criada para ser extremamente racional e para pensar no trabalho e no ganha-pão. Então, os nossos pais acabaram sendo reprimidos. Então, tudo que os nossos pais sentiam, eles tinham que reprimir e pensar sempre no trabalho, pensar em como que eles vão cuidar de uma família, eles precisam gerar uma família, esse tipo de coisa. Então, os nossos pais cresceram pensando dessa forma e isso acaba refletindo na gente. Porque, ultimamente, os pais pensam muito no trabalho. Eu preciso fazer isso pra você ter isso. Então, você tem que entender que eu não posso te dar atenção toda hora. Eu não posso estar ali presente toda hora. Então, acho que os nossos pais, eles agem muito mais como os nossos responsáveis do que os nossos, como fossem nossos amigos, né? E muitas vezes, para os nossos problemas serem diminuídos, a gente tem ainda mais medo e mais frustração de conversar com eles, de se abrir. Fala, né? Exatamente, e é por isso que às vezes a gente tem vontade, às vezes, de contar o problema para os nossos pais, mas como os nossos problemas já foram diminuídos antes, a gente acaba não querendo contar. Só que nisso que a gente não conta, a gente conta para outros amigos, que podem ter outras visões, que influenciam de outras formas. Sim. Então é importante você ter um adulto para te aconselhar, porque a nossa visão é realmente diferente, pode estar errada, entendeu? Às vezes o seu amigo te aconselha de uma coisa que parece bom, mas pode estar errada. E como você não se sente confortável com seus pais, você acaba recorrendo àquilo. Por isso que é complicado, sabe? Eu acho que os pais precisam muito de paciência e atenção, principalmente na nossa geração. E aí, quando você fala sobre eles não ouvirem a gente, então quer dizer que a gente vai guardando. Sim, guardando, vai ter uma hora que vai explodir. E um diálogo que poderia ser uma paz, poderia ser leve, não vai ser mais. Podia ser resolvido, exatamente. Você acaba criando medo. Explode, né? Sim. Tem como. Ou falando com eles, tipo, cansei, não sei o que lá. Ou então guardando pra você e você se machucando. Não tipo, mutilação, essas coisas. Acaba ficando doente, né? Machuca o seu psicológico, o seu físico. Sim, com certeza. E acho que é muito importante assim, conversar. Mas é muito difícil também, porque tem esse bloqueio. Sim. Então eu acho que também depende bastante de quem é, se é um pai, se é um amigo, se é um namorado, mas o diálogo é extremamente importante em qualquer uma das relações. Eu acho que é a primeira solução, assim. Eu acho que é uma das soluções, tanto para você se autoconhecer também, para você saber o seu limite e o limite do outro, mas quais são as outras soluções que vocês acham? Eu acho que uma boa solução é você buscar ajuda psicológica mesmo, terapia, sabe? Coisa que hoje em dia também está sendo muito mais falado, porque antes você falava muito pouco disso, porque você não precisa chegar no ponto de estar doente para procurar ajuda, para desabafar. A terapia ela te ajuda a enxergar melhor as coisas, fazer as coisas da melhor forma, então
Eu acho que todo mundo devia fazer terapia, assim, pra conversar, tomar decisões mais relevantes, importantes, ver o que realmente é importante na sua vida, o que não é, como fazer. E acho que é isso, a terapia é uma boa saída, assim. E é muito comum a gente ouvir, nossa, mas pra que terapeuta? Você é doido? A gente não é doido, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com justamente pra não ficar assim, né? De um profissional que vai me entender, que não vai me julgar pelo que eu vou falar, que vai me dar conselho, falar, faça isso, ou então até o uso de medicamento pra mim, pra relaxar, porque tem gente que tem insônia, não consegue dormir, então tipo assim, um medicamento que não vai também te deixar louco, não vai te prejudicar, vai te ajudar. Mas eu acho que esse negócio de deixar louco é muito um tabu, assim, né? Então, por isso que as pessoas às vezes não procuram. Porque, tipo, antigamente qualquer pessoa que tinha depressão ou que pensava em se suicidar era jogada num hospício e tratada como louco. Isso não é verdade. Não. Tanto que essa parte, assim, de, tipo, saúde mental é um problema de saúde pública e que cada vez mais as pessoas estão falando, e é muito importante que estejam falando, porque é muito comum, principalmente a nossa geração, que tipo, desenvolva esses problemas, porque a gente desenvolve muito, mas a gente não procura tratamentos eficazes e duradouros, como uma terapia. Então a gente vai por saídas mais rápidas, mas que não são eficazes. Não. E o autoconhecimento, que eu acho que é muito importante nessa questão. Gente, faz quiz na internet, nem que seja mentira, só faz. E tem um monte. Enfim, mas, sei lá, pesquisa, gente. Eu acho muito importante essa questão da terapia, do psicólogo, porque muitas dessas relações não saudáveis estão alinhadas, estão juntas, né, com a dependência emocional. Porque se você tá dentro de um relacionamento, não que você não enxergue, você até pode enxergar os problemas que ele tem, mas é tão cômodo você estar ali, você acha que a pessoa vai mudar, você acha que a relação vai mudar, você acha que mesmo você fazendo tudo por aquilo ali, alguma coisa vai fazer com que aquela relação mude, porque você depende emocionalmente de alguém. Então acho que o autoconhecimento, a terapia, alguma coisa, sair com seus amigos, conversar, sair daquele ambiente, extravasar de alguma maneira, vai fazer você clarear os seus pensamentos, você conseguir colocar as suas ideias, tudo que tá na sua cabeça em ordem. Porque quando você depende emocionalmente de alguém, é muito complicado você ver os problemas que estão relacionados dentro da relação. Então, quando você tá ali, você não enxerga que aquela pessoa tá te fazendo mal, ou que aquela pessoa errou, ou que a sua mãe tá sendo cruel com você, ou que seus amigos não são bons amigos. Então, você precisa de algum jeito extravasar, sair pra pensar, ficar um tempo sozinho ou alguma coisa do tipo. Eu até falei esses dias, vamos sair pra quebrar algumas coisas, sei lá, uns pratos, porque eu preciso soltar o que eu senti. Eu acho que isso que a Duda falou me lembrou de uma coisa que eu acho muito importante, que muitas pessoas acham que é tóxico. Eu acho que influencia muito as pessoas com que você anda, sabe? Sim. Então tem esse negócio, meu namorado tem que estar comigo 24 horas pra ir tomar um lanche com as minhas amigas, vou levar meu namorado. Às vezes é saudável você ter um espaço, sabe? Sim. Tanto com seu namorado, tanto com seus pais, tanto com seus amigos. Eu acho que é importante você... Com você também. Exatamente, é importante você ter você conseguir revezar o ciclo de pessoas que você anda, até pra você escutar outras visões e passar um tempo sozinha, isso com certeza, né? Que é a solitude, né? Às vezes conversar na frente do espelho ajuda, eu falo bastante sozinha, e ajuda mesmo, porque você acaba no final pensando, não, realmente, sei lá, isso me ajuda, sabe? Então acho que é importante você revezar o ciclo de pessoas com que você anda. Então é bom sair pra não ficar sempre com seus pais, aquela coisa de estresse diário. Tira um final de semana pra viajar só com suas amigas, não precisa levar seu namorado, sabe? Dá um respiro pra ele também, ou seu namorado, que seja, namorado, não sei. Eu acho que é importante esse ponto que muitas pessoas acham, tipo, nossa, mas cadê seu namorado? Ninguém nasceu grudado. Nem com o namorado, nem com o amigo, nem com mãe. Então, é importante a gente saber o nosso espaço, sabe? E aí quando você fala disso, né, de ter várias visões, você tem que saber o poder de quanto que a opinião das pessoas que estão ao seu redor podem te influenciar pra você se autoconhecer. Então não é porque a pessoa fala XY que você é XY. Então você tem que ter essa noção que a pessoa pode falar uma coisa e está ficando na sua cabeça, mas que isso não seja verdade. Sim. E também quando a Duda fala sobre extravasar, é claro que, né, uma terapia, uma conversa
sair daquele ambiente vai ajudar, mas tem que ser um extravasamento saudável, né? Tipo assim, você tem que saber né, o que é saudável pra você ou para a pessoa com que você está se relacionando. Imagina nos outros. Eu briguei com meu namorado, fui pra uma balada, vou trair ele. Tipo, não. Por que você tem esse medo? Sabe? Mas é bem isso, a gente tem que saber medir saber. até que ponto é saudável pra todos os lados, né? Só que isso é difícil. Muito difícil. É muito muito fácil você falar. fazer uma coisa que você gosta muito, já é extravasar. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, então pra mim tá ali sozinha, fazendo o que eu gosto, só eu e minha cabeça, você coloca as coisas no lugar. Sim. Você vê com muita clareza. Por exemplo, o que você falou de não precisa conversar na hora, mas resolver um tempo depois, porque geralmente quando acontece alguma coisa, são tantos sentimentos juntos que você não consegue pensar direito, você não vê o que tá acontecendo direito. Você sente raiva, você sente amor porque você sabe que você ama aquela pessoa, mesmo ela estando errada, você sente nojo. É um compilado de sentimentos gigante que te fazem viajar na sua cabeça e pensar coisas que às vezes nem são, e você cria paranoia. Ver coisas que não existem, né? Sim. E aí você também pode colocar uma culpa que não é sua, né? Tipo assim, ai meu Deus, não tá dando certo, por quê? Porque o errado sou eu não faço isso, ou eu faço X coisa que prejudica. Então é importante também saber que se um tá dando mais que o outro, é porque não tá fluindo. E que às vezes é melhor colocar um ponto final para que aquilo não seja uma relação tóxica, né? Tipo, você saber assim, né? Equilibrar. E não se culpar, né? Porque nem sempre às vezes tem um culpado, às vezes só não dá certo, né? É difícil entender que às vezes simplesmente não dá certo, mas é o que acontece, não tem por que ficar procurando erro e problema, isso só vai... Culpado. Exatamente, só vai te afetar. Até atitudes que a pessoa tem no dia a dia, tipo assim, ai, foi ignorante. Mas o que eu fiz pra eu ser ignorante? Sim. O que eu fiz pra minha mãe brigar comigo? Eu tava lendo uma reportagem que dizia sobre a influência que as pessoas têm na gente, sobre as nossas expectativas sobre a pessoa. Então, às vezes a pessoa fez alguma coisa que a gente não gostou. Mas será que ela tá errada ou ela só frustrou uma expectativa que eu mesma criei sobre ela? Sim. Então, às vezes é muito isso, sabe? Tipo, às vezes eu tô triste, queria um carinho. Nossa, por que ele não me dá carinho? Ele é isso. Não, Ele me ama. ele não me ama, ele é ruim. Não, ele não é ruim, ele pode te amar. Às vezes você só criou uma expectativa que não existe. Porque ele também não é obrigado. Ninguém é obrigado a cumprir expectativas de ninguém. Então, mas é muito difícil. Você não criar. É complicado. Você criar realidade e expectativa. Não É esperar. muito difícil. A gente sempre idealiza uma relação de novela, né? Tanto com os pais, tanto, tipo assim, propaganda de margarina, né? Tanto com os pais, principalmente com os pais, com os amigos. Aí a gente fica assim, nossa, mas de fulano é tão boa a relação com a mãe dela, por que a minha não é? E aí, às vezes, é só que são pessoas diferentes que vão ter ações diferentes, né? Sim. Bom, então acho que nós todas concordamos com a importância de um diálogo dentro de uma relação e do autoconhecimento, você passar por um terapeuta, você ter um tempo só pra você também é muito importante. Então, se você precisar, procure um terapeuta, um psicólogo, ou converse com seus pais ou com seus amigos. Muito obrigada pela presença de vocês. Até mais! Esse é um podcast que tem o intuito de mostrar, por meio de conversa, a relação dos alunos com outros alunos e com a escola. O tema escolhido para esse episódio é autoconhecimento e relações saudáveis. Então, qual a importância da gente ter... Esse